Fala aí, galera. Iremos falar sobre a crise do sistema colonial português, tá? O crescimento do capitalismo, né? O desmoronamento do sistema colonial, a aclamação de Amador Bueno, a revolta de Beckman, né? A Guerra dos Emboabas, a revolta dos Mascates e a revolta de Vila Rica, ou se quiser também pode chamar de Filipe dos Santos, de 1720, tá? Bom, durante o século XV e XVII, o capitalismo comercial ele serviu para as potências europeias ampliarem seus mercados consumidores, né? A política econômica mercantilista praticada por países que, na verdade, era baseada no metalismo, né? Ou seja, numa balança comercial favorável e na intervenção do Estado para organizar e regular a economia nacional, né? O colonialismo ele acaba permitindo que as potências europeias garantissem uma balança comercial favorável, que é o famoso pacto colonial, né? Que os favorece imensamente, né? A segunda metade do século XVIII, o objetivo do capitalismo comercial, né, havia sido realizado, né? As potências europeias haviam adquirido grande riqueza e, ao mesmo tempo, né, ocorria uma integração econômica dos mercados mundiais. Quando eu vou explicando para vocês aqui, eu vou passando o slide e vocês vão dando uma olhadinha para a gente já ir se familiarizando com a matéria, beleza? Bom, vamos lá. Na Europa, né, o mercado consumidor ele foi ampliado, né, durante a revolta comercial. E uma dessas consequências, né, foi a demanda por mais mercadoria, ou seja, o capital acumulado pela burguesia comercial, né, nos últimos 3 séculos, passou a ser investido na produção. Que produção foi essa, gente? A Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial ela foi fruto das inovações tecnológicas ocorridas no século 17 e 18, né? Que possibilitaram o surgimento da indústria fábrica, ou seja, tecido, né? Durante 70 anos, a Inglaterra foi o único país industrializado do mundo, tá, gente? E é claro que a Inglaterra, com o objetivo de explorar os seus produtos industriais, né, favorecia o livre comércio. Ou seja, o pacto colonial ele prejudicava as ambições comerciais da Inglaterra. Portanto, a Inglaterra que anteriormente apoiava o colonialismo, né, para incentivar a independência das colônias, né? O motivo disso é óbvio, claro, né? As colônias vêm se tornar independentes e elas poderiam comprar os produtos manufaturados desses ingleses e vender as matérias-primas à Inglaterra a preço bem mais baixo. Então, ou seja, nessa época surgiu na Inglaterra uma teoria do liberalismo econômico, em contrapartida, né, ao mercantilismo. E toda essa teoria é defendida com o fim do pacto colonial, ou seja, a livre concorrência e não a intervenção do Estado na economia. Essa teoria ela vai impulsionar o capitalismo industrial, né, a partir da metade do século XVIII. Países como Portugal e Espanha, que não se industrializaram, né, eles entram em declínio econômico. Tentando compensar suas perdas, o que eles fazem? Eles passam a exigir mais riqueza das suas colônias, né? Então essa pressão acabou causando, né, com que as colônias se revoltassem e viessem buscar a sua independência. Bom, como é que vai acontecer esse desmoronamento do sistema colonial? Bom,
a crise do capitalismo, né, comercial português e as ambições comerciais da Inglaterra não foram os únicos fatores não para que isso viesse a acontecer não, no desmoronamento desse sistema colonial. O próprio processo de colonização foi determinante para que isso acontecesse, né? É verdade que a colonização, mesmo tendo um propósito quase que exploratório, né, resultou no crescimento do Brasil colônia, né? Durante 2 séculos em que a colonização predominou, as elites locais se beneficiaram com isso. Porém, os mesmos fatores que levaram ao crescimento da economia, né, colonial brasileira, né, ela, a partir do século XVIII, ela começam a se tornar insuportáveis, inaceitáveis à população colonial, né? Quem foram eles? Os monopólios, gente, né? A severa fiscalização e a alta tributação tornou-se óbvio, lógico, fato, né, que o pacto colonial visava apenas beneficiar a metrópole. Então, o pacto colonial havia favorecido o crescimento econômico do Brasil, né, mas se tornando um enorme empecilho, né, prejudicando os objetivos econômicos desses colonizadores, né? A primeira rebelião ocorrida na colônia contra Portugal, ele não visava a independência do Brasil, né? Era apenas uma manifestação chamada rebeliões, né, nativistas, né, que exigia apenas uma mudança do pacto colonial, né, e, e não se preocupava com a unidade do território nacional, ou seja, não se preocupava com o Brasil, né? Ela vai ocorrer de 1641 a 1720, né? E foram nada mais do que esforços, né, para conter alguns aspectos dessa exploração colonial, né? E só um século mais tarde, quando a exploração dessas colônias se agravou, né, as rebeliões passaram a exigir o fim do pacto colonial e ter, né, a autonomia política. Bom, aclamação do Amador Bueno, né? No século XVII, a situação econômica de São Vicente, né, ela era precária, então essa região era basicamente dependia economicamente do apressamento dos índios, né? Mas os jesuítas fizeram campanha para que a metrópole proibisse bandeirantes de escravizar os indígenas e as autoridades da colônia não receberam bem a demanda dos jesuítas e incentivaram a expulsão deles de São Vicente, o que ocorreu em 1641, né? No mesmo ano, os paulistas tentaram se tornar independentes de Portugal e aclamaram o Amador Bueno como rei. Então, esse movimento não teve muito apoio e logo foi abandonado, tá? A revolta de Beckman. São 2 irmãos, tá, gente? A revolta de Beckman. Quase todos os escravos, né, trazidos ao Brasil eram levados, né, às zonas de açúcares, né, e de Pernambuco à Bahia, nas plantações, né, do Maranhão, faltava mão de obra escrava. Então a solução encontrada foi utilizar escravos indígenas, né? Porém, os jesuítas do Maranhão tentavam impedir que os indígenas fossem escravizados. Em 1653, um grupo de jesuítas chega ao Brasil, né? Entre os quais o Padre Vieira, né? Muito conhecido, né? E para resolver o problema da mão de obra do escravo, né? No Maranhão, né? A coroa criou a Companhia Geral do Comércio do Maranhão, né, que teria uma obrigação de fornecer 500 escravos negros por ano durante 20 anos. Ou seja, o rei esperava que assim, né, fosse solucionar o problema da falta de mão de obra no Maranhão e agradar os jesuítas, que opunham, né, a escravidão a escravização dos nativos, né? O mercado escravo, a Companhia do Maranhão monopolizava esse comércio, né? E o Estado do Maranhão ele devia fornecer habitantes, alimentação, importando, né, e adquirindo tudo
toda aquela produção da região, né? Mas os administradores dessa companhia não cumpriram com as suas obrigações. Eles roubavam, falsificavam, cometiam inúmeros atos de corrupção, né? Então a coroa havia feito, era tentado solucionar, né? Um conflito entre colonos e jesuítas no Maranhão, mas a solução imposta acabou se provando pior do que o problema que já existia, né? Então Manuel Beckmann e o seu irmão Thomas Beckmann também lideraram um levante contra a companhia do Maranhão e os jesuítas. Então o Manuel declarou, até uma frase que ele fala, né? Não resta outra coisa senão cada um defendesse por si, né? Essa era a ideia dele. Então essa revolta ela levou à abolição da companhia, né? Na verdade, além disso, né? Foi nomeado novo governador para o estado do Maranhão, chamado Gomes Freire, bem conhecido esse nome, né? Mas apesar de alcançar as suas reivindicações, o movimento vem perdendo a força, né? E um dos líderes da revolta foi preso e executado. E os jesuítas que haviam sido expulsos retornaram ao Maranhão. Bom, aí as características desse movimento, né? Organizado pelas elites mineiras, uma das principais medidas, né, para esse projeto aí acontecer foi fundar uma república, né? Libertar o Brasil de Portugal, adotar uma nova bandeira, desenvolver uma nova indústria no Brasil, criar uma universidade, incentivar a natalidade, criar serviço militar obrigatório, estimular a agricultura, né? Mas a gente vai voltar a falar um pouquinho da Guerra dos Emboabas e a gente vai finalizar com a Guerra dos Mascates, tá? A descoberta dessas minas, né, na Guerra dos Emboabas, né, melhor dizendo, fez com que as pessoas, inclusive muitos portugueses, viessem a Minas Gerais, né? Os paulistas que habitavam a região, que haviam descoberto ouro, esses eram chamados de os recém-chegados, de quê? De Emboabas, né? A maioria dos Emboabas ele dedicou-se muito ao comércio, né? Muitos mineradores se endividaram com esses Emboabas, né? E foram criados uma espécie de era obrigatório, né, hipoteca das suas propriedades, ou seja, dessa maneira, alguns comerciantes portugueses, né, tornavam-se donos de fazendas de gado, né, o que era inaceitável para os paulistas. Isso revoltou um conflito entre os paulistas, né, que vai ocorrer em 1707 até 1709, né? Os paulistas sofreram grandes derrotas, né? E foram massacrados nessa luta, né? Chamado de Capão de Traição. Ou seja, derrotado pelos Emboabas, né? Muitos paulistas migraram para Goiás, para o Mato Grosso, né? Onde também, né, descobriram ouro e diamante. Em 1709, na verdade, o governo, né, criado na Capitania Real de São Paulo e Minas, para atender às exigências, né, desses paulistas, né, em Ribeirão do Carmo, Sabará, Vila Rica, né, foram elevados esse status de vilas, né, como a criação das câmaras municipais, ou seja, os conflitos vieram a diminuir, mas as suas causas não foram esquecidas, tá, gente? Isso aí é lembrado até hoje. E a Guerra dos Mascates, que em 1710, ou seja, em Pernambuco, outras lutas ocorreram entre proprietários de terra e comerciantes, né? Em Pernambuco. E esses comerciantes eram chamados de mascates, tá, gente? Aqui é a Guerra dos Mascates. Quando os holandeses foram expulsos do Brasil, os produtores pernambucanos eles perderam, na verdade, né, o mercado de açúcar para os produtores das Antilhas, né? A elite comercial do Recife ela era formada por portugueses e passou, né, a financiar a produção açucareira, que era centralizada em Olinda, né? Os portugueses cobravam taxas elevadas e executavam hipotecas, ou seja, o comerciante português de Recife ele era economicamente superior aos brasileiros, mas eles também tinham uma autoridade política, né? E era sede do poder político local,
que se localizava em Olinda, né? Então, assim, Recife obteve uma carta régia de emancipação política e administrativa, construindo a cidade, o Pelourinho, né? Todo mundo conhece esse lugar, né? Nem que seja por foto ou por nome, né? Que simboliza a autonomia administrativa do lugar. Ou seja, a perda do controle administrativo do Recife, né? Sob o comando de Bernardo Vieira. Ou seja, eles invadiram a cidade e derrubaram o Pelourinho. Ou seja, os mascates se organizaram e retaliaram. Ou seja, a coroa decidiu intervir e nomeou o governador, que após o conflito ele vem confirmar a autonomia de Recife. Mais uma vez, o interesse das colônias estavam em conflito com esses metropolitanos, tá? E a revolta de Vila Rica, gente, vamos lá. Apesar da rígida administração portuguesa, né, nessa zona mineradora, né, em Vila Rica, todo mundo conhece, Minas Gerais, já ouviram falar, né? E o controle sobre a exploração desses diamantes se tornou muito mais rígido, tá, gente? O contrabando ele vai aumentar em 1719, né? As intendências de Minas, que era um órgão carregado pela administração do local, né? Ou seja, cria casas de fundição, onde todo ouro extraído deveria passar. E o ouro fundido era transformado em barras, ou seja, um quinto dela era para ser retirado, né? Para ser enviado à coroa, né? Isso ficou conhecido como quinto, tá, gente? Foi proibida a circulação de qualquer ouro em pó, né? Por isso causou um profundo descontentamento entre o povo, pois esses exploradores eles tinham que pagar a fundição, ou seja, eles perdiam tempo tendo que caminhar até a casa de fundição, né? Além disso, o ouro precisava ser purificado para ser fundido e essa purificação causava com que o ouro perdesse o peso, consequentemente o valor. Pior ainda, o governo cobrava o imposto ao título dessa purificação, ou seja, os colonos reagiram rigorosamente com essa fiscalização, né? E apelaram para essa falsificação de contrabando, né? Frequentemente feito com cúmplices dos intendentes e outros funcionários da coroa, né? Aí tem até uma história, gente, em que envolve isso, né? Que é a história do Santinho do Paoco, né? Que eles colocavam ouro dentro dos santos para poder transportar, né? Pela região sem ser incomodado pela coroa. Vem daí essa expressão, tá? Beleza? Bom, galera, esses quatro caras aí são os líderes do movimento, né? Lucas Dantas, Manuel Faustino, Lucas Gonzaga e João de Deus, né? Muito se fala da Inconfidência Mineira, né? E o aclamado, né, Tiradentes, né? Sim, claro, teve seu papel importante dentro da história, né? Mas, porém, né? O que falam da Conjuração Baiana, né? Sobre esses caras, né? Vale ressaltar isso, né? Algum deles, né? Trouxe para dentro desse movimento, né? O espelho da Revolução Francesa, né? E até a carta que ela é comparada com a Revolução, que a gente vai ver aqui nessa última página aqui, ó. Tá dando uma olhadinha aí, gente? Fala sobre a Conjuração Baiana, tá vendo? E um pedaço da carta da Revolução Francesa. Vê se não tem o mesmo cunho. Então esses caras aí, eles vão ser lembrados na história apenas 147 anos depois. Beleza? Então essa foi a nossa aula, gente.